pessoal! Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pesquisa de campo aqui para conhecer um pouquinho de vocês antes. Quem aqui de vocês considera que entende bem seu cliente, controla o fluxo de caixa, tem um controle de negócios bacana, mas tem aquela sensação de que está faltando alguma coisa? Alguém aqui? Fiquem tranquilos, tá todo mundo no mesmo barco, gente. Acontece muito. Muitas pessoas têm aquela expectativa por conhecer o seu cliente bem, de saber do que ele gosta, do que ele precisa, sabe controlar o seu fluxo de caixa, tem uma gestão de negócios bacanas, só que não é o suficiente para ver sua empresa crescer, para ver sua empresa desenvolver. E aí os clientes somem ou não fidelizam, né? Você acha ali que fez uma relação bacana com o cliente, conversou ali com o seu colega, seu cliente está lá com o seu colega. E aí não fideliza o seu cliente. E aí ele desaparece. E aí seus funcionários começam a intrigas dentro da organização ou simplesmente some e não te dá satisfação do que aconteceu. Os seus talentos você não consegue reter ali dentro. E aí a organização não atinge o seu objetivo. E aí sim você começa a ter aquela sensação de que minha empresa tem tudo para dar certo, mas o que está faltando para ela engrenar? De forma tranquila, de forma unânime, né? E aí eu te pergunto, o que faz uma empresa ser saudável? Vocês sabem? Boa comunicação. O que mais? No ambiente de trabalho. E quando eu falo aqui de saudável, né, de uma organização saudável, eu quero dizer onde os trabalhadores, eles se sentem bem trabalhando e eles fornecem com qualidade o serviço. A organização consegue cumprir sua missão, seu objetivo. Isso é ser saudável. E para isso, a organização, ela precisa ser considerada como um sistema. Toda organização, ela é um sistema. E o sistema, quando eu falo aqui, ele é integrado por suas partes. Então, é a parte dos colaboradores, parte dos diretores, as partes dos clientes, dos produtos, dos serviços. E muito mais do que isso, o sistema é mais do que a soma dessas partes. Ele é um organismo vivo. Se vocês saírem daqui com essa ideia de que a sua organização é um organismo vivo, eu já ganhei minha manhã. Por quê? Nós temos nossos órgãos, certo? Cada órgão tem sua função. Então, os órgãos precisam estar funcionando para ter ali a função e nosso organismo funcionar. Só que a gente é mais do que isso. A gente é mais do que nossos órgãos funcionando. A gente é um todo. E isso é a organização. Ela é mais do que departamentos. Ela é um todo. E como ela é um organismo vivo, as organizações têm dinâmicas. E quando eu falo de dinâmicas aqui, eu não estou me referindo às pessoas que estão lá dentro. As dinâmicas, elas precisam ser observadas no entre, nas relações. Como essas relações se estabelecem. Entendem? Então, toda organização tem dinâmica. E eu vou dar um exemplo aqui de uma dinâmica que acontece, uma dinâmica familiar que acontece para ilustrar bem e ficar bem claro aí para vocês do que é essa dinâmica que eu estou falando, desse movimento sistêmico. Todo mundo tem aquele amigo ou aquela amiga que tem o dedo podre e não dá certo em relacionamento nenhum. Ou não? E aí é sempre um amigo, né? Nunca é uma pessoa. Tem um amigo que faz isso. Tem uma sexóloga no Serginho, que é Altos Olhos, aí sempre faz a pergunta. Eu tenho um amigo que tem uma disfunção e pergunta para a amiga. E todo mundo tem aquele amigo. Tem um amigo ou uma amiga que não dá certo no relacionamento. Ela fica reclamando para você. Eu não sei o que acontece. Tudo que eu faço não é o suficiente. O cara me trai, o cara vai embora. Eu não dou certo nas minhas relações. E aí, quando vai observar, o problema não está com essa pessoa, não está com a sua amiga. Quando a gente vai olhar para a dinâmica familiar dela,
todas as mulheres daquela família não dão certo no relacionamento. Não dão certo com os homens, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, são mulheres divorciadas, mulheres que se frustram, mulheres que têm uma questão ali e não conseguem se aproximar de homens. Então, não é aquela amiga sua, é a dinâmica da família dela. Como que ela se sentiria se ela ficasse bem com o relacionamento, no meio daquela dinâmica familiar onde as mulheres não dão certo? E aí, trazendo para o contexto da empresa, é a mesma coisa. Tá bom. A dinâmica é o aqui vai ser a câmera 2, porque... Então, se a dinâmica está ali acontecendo, ninguém está percebendo o que está acontecendo. A dinâmica ela não é perceptível porque acontece inconscientemente. Sua amiga está lá de boa, vivendo a vida dela, que é um relacionamento e não dá certo. Ela faz de tudo, só que ela não sabe o que faz para dar certo. Só que ela fica com aquele sentimento de frustração, tristeza, que ela tem o dedo podre, que ela não nasceu para relacionamento. E aí a empresa é a mesma coisa. As dinâmicas, elas acontecem, só que você não percebe. E aí como que você vai perceber na sua organização essas dinâmicas? As dinâmicas positivas e as dinâmicas negativas. As dinâmicas positivas, vocês vão perceber que aquele funcionário, aquele colaborador seu, chega com gás, cheio de inovação, aquela sensação que você tem ali, hoje eu vim para agregar na organização. Hoje eu quero dar o meu melhor. Essa é a dinâmica positiva. Tá ali na relação, o que eu posso fazer para contribuir com você? Ele se sente bem. Então é uma dinâmica positiva. Você não está vendo ali o que está acontecendo. É um sentimento que você está tendo. E um comportamento. Agora, na dinâmica negativa, você vai sentir aquela pessoa que nada está bom para ela. Coloca ela ali num departamento, não está dando certo. Coloca ali no outro, também não dá. Fica com aquela sensação, não, hoje é domingo, amanhã é segunda, vou ter que ir trabalhar. Não, vou arrumar um atestado, para não ter que olhar para a cara do meu chefe. Quem não passou por isso com um colaborador, hein? E aí vai aparecendo esse sentimento, esse comportamento. Ninguém está vendo o que está acontecendo. São sensações, são sentimentos. E não é à toa que esses sentimentos estão acontecendo. Porque o sistema ali, ele está sendo disfuncional. E aí a gente precisa entender o que acontece para que esteja tendo essa disfuncionalidade, que é onde a gente entra no sistema para perceber. E aí, para uma organização ser saudável, ela precisa perceber o quê? Que essas dinâmicas, elas vão acontecendo e o Hellinger, que é o criador da constelação organizacional, ele foi percebendo que para uma organização ser saudável, ela precisa de princípios. E ele foi estudar e perceber que em todo o sistema, em toda organização, tem princípios que precisam ser respeitados. Quais são, então, Jordana, esses princípios? O primeiro princípio que precisa ser respeitado é o princípio do pertencimento. Todos da organização precisam pertencer. Não interessa quem seja. Se é o diretor, se é o pessoal lá do show de fábrica. Eles precisam se sentir ali dentro da organização. Eles precisam sentir que ele tem um lugar ali. Eles precisam perceber que eles estão lá porque eles têm uma função, eles têm um lugar e a organização precisa deles. Entendem? Então, quando tem esse sentimento de pertencimento, isso agrega e dá uma fluidez melhor para o sistema. E aí, quando eu falo de colaboradores, de pessoas que pertencem a essa organização, eu falo também as pessoas que, não só as que estão atualmente, mas as que pertenceram. As que passaram pela sua empresa e colaboraram de alguma forma para o crescimento dela. Então, aquela pessoa, por exemplo, o rapaz, acontecia muito antigamente, né? Os técnicos de energia morriam por conta de eletricidade, né? E aí, essas pessoas que acontece às vezes de dar a vida, contribuir de alguma forma pela organização, se elas não forem respeitadas
e não tiverem o lugar dela, o sistema enfraquece. Então, é nesse sentido de que aqueles que pertenceram, eles precisam estar presentes no sistema de alguma forma. Precisam ser respeitados. Vocês conseguem me entender? Sim? Então, essa é a primeira ordem, né? O primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio... Deixa eu ver, gente, para vocês verem aqui. Aqui. O segundo princípio é a hierarquia. Toda organização ele precisa de uma ordem. E aí isso vai partir muito do seu objetivo como organização. Aquele que vem para criar e fazer a empresa nascer, aquele que traz a ideia, que coloca o dinheiro lá dentro para ela nascer, ele vem em primeiro lugar. Aquele que faz a estrutura organizacional para as pessoas estarem lá dentro e trabalharem, vem como segundo lugar. E assim sucessivamente. Se esses lugares, gente, não forem colocados de uma forma clara, o sistema vai enfraquecer, porque precisa de uma hierarquia. Se está todo mundo ali dentro de uma empresa, não sabe quem manda, quem obedece, está tudo bagunçado, como que a empresa vai para frente? Fala, não, Jordana, eu tenho diretor, tenho chefe, tenho gestor, tenho subordinado, está tudo certo. Mas será que está tudo certo mesmo? Como será que esse pessoal está se comportando? Às vezes, um colaborador tem um perfil mais líder e a pessoa entra ali em conexão com ela e só escuta ela. E aí, se o gestor ou o colaborador passa por cima de alguma ordem, esse sistema vai enfraquecer. Ah, mas o outro fala melhor, o outro tem mais vínculo. Só que quem é seu gestor ou quem é seu diretor é o outro. Está acontecendo alguma coisa nesse sistema que está sendo disfuncional. O que será que está acontecendo para os seus colaboradores não te ver como líder? Como será que está a sua postura? O que esse sistema está falando? Quais são as dinâmicas que estão acontecendo ali dentro? Então, vale essa reflexão para essa questão da hierarquia. Hierarquia não é simplesmente ter ali uma pirâmide de quem manda e quem obedece. Precisa ficar claro essas questões, porque se você, por exemplo, que é líder, que é gestor, está incomodado em tomar alguma decisão, sempre fica em dúvida em qual decisão tomar, já é um alerta vermelho aí, porque pode ser que você não esteja no seu lugar. Como título, como cargo você está sendo, mas o sistema ali está te falando outra coisa. E aí está enfraquecido. Precisa ser olhado para isso. E a terceira ordem, o terceiro princípio, é o dar e o receber. Toda organização precisa do equilíbrio entre o dar e o receber. Seja como colaboradores, seja com os clientes, seja com seus fornecedores, sempre há uma troca. E quanto mais troca acontece, mais a sua empresa vai crescer. Seja na qualidade, na intensidade, na quantidade, de alguma forma ela cresce. Dá um exemplo aqui para vocês. Tem, às vezes, um talento dentro da empresa de vocês, só que esse talento não está sendo reconhecido. E reconhecido, assim, de maneira básica, a gente pensa assim, a troca ali, o salário. Ele fornece o serviço dele e eu passo o salário para ele. E aí, esse salário sendo adequado para a função dele, está tudo certo. Mas não só isso, tá, gente? É também a troca de reconhecimento. Se o talento está ali, dando seu sangue, e não está valendo de nada, para que ele vai dar? Ele está sentindo ali que a balança não está equilibrada, o dar e o receber não está equilibrado. Então, precisa ser olhado para isso também, certo? Então, quando a gente olha para todos esses princípios, a gente consegue entender uma meta-estrutura. Até essa meta-estrutura vai formando uma organização saudável, onde os colaboradores, os trabalhadores ali dentro, conseguem fluir de uma maneira muito mais harmônica, muito mais tranquila. E é impressionante, assim, é muito bonito de ver quando é respeitada essas ordens, porque eles trabalham, eles sentem que tem um lugar, eles vão para o trabalho porque eles sabem qual que é o lugar dele, eles sabem se colocar. E detalhe, todos precisam entender qual que é o lugar e ter independência no seu cargo.
tá? Todos, independente do diretor ao pessoal do depósito. Eles precisam ter independência para a sua função, porque senão não sai nada. Lembra da confiança, da credibilidade? Então, entra nessa questão. Então, flui de uma forma muito mais tranquila, mais harmônica para cá. Tá pensando? Não. E aí o Hellinger, que é... Cara, acho que não... Não, falhou. E aí, quando flui, quando você olha para essas leis, flui de uma maneira tranquila. E o Hellinger, que é o criador da constelação organizacional, começou a perceber que o desequilíbrio dessa ordem gera falência, gera desequilíbrio nas organizações. E é necessário perceber que toda organização, quando ela nasce com uma força. E essa força, ela vai fazer de tudo para manter a ordem no sistema. Essa força ele chama de consciência coletiva. Então, essa consciência coletiva, ela precisa existir para que você consiga equilibrar as suas relações e a sua liderança. Essa força, pessoal, eu acho incrível quando acontece esses sintomas, porque tem muito questionamento, né? Tá tendo muita fofoca, não consigo liderar, né? Coisas que as meninas vão abordar aqui com vocês. E aí, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Só que é exatamente esse problema que você acha que é problema, que na verdade é a raiz ali do sistema, que vai te falar que você precisa de olhar para a sua organização, para a sua empresa. E isso a gente pode trazer até para a nossa vida. Quando adoece, você está lá fazendo sua rotina, nem vai no médico, nem faz nada. Quando que você para olhar para você? A maioria é quando fica doente, né? Eu costumo falar que a doença é nossa amiga, porque é a hora que a gente para olhar para nós. E quando nós olhamos para nós, a gente vai trabalhando na integração. Então, a empresa é a mesma coisa. A organização, vai aparecer os sintomas dela. Ela vai começar a adoecer. Porque é o momento de você parar e perceber o que está faltando na minha empresa. Onde que eu preciso colocar um remedinho aqui para cicatrizar? Então, a constelação vem para isso, para dar essa força, para você conseguir entender qual que é a dinâmica. A constelação, ela é capaz de pegar essa dinâmica e você conseguir visualizar o que está acontecendo. Porque a gente trabalha no campo energético, no sistema. Então, aí você para só de sentir e pega a dinâmica ali e fica palpável. Poxa, ali que está o problema, ali que está a dor da minha organização. E é tão incrível a constelação, eu trouxe aqui algumas... Deu certo? Eu trouxe aqui algumas manchetes para vocês que dá para ver o quanto a constelação ganhou força de uns anos para cá pela efetividade dela, né? Na área pessoal, na área educacional, na jurídica. Aqui tem alguns exemplos da jurídica ali, ó. Ali é um mapinha onde vocês podem ver onde que tem a constelação jurídica no Brasil, tá? Quase no país inteiro. Por quê? Porque é uma técnica terapêutica que a justiça começou a perceber que está conseguindo propagar os vínculos, né? Os vínculos restaurativos de paz. E aí, nas organizações, aqui a gente pode ver também, pode passar os slides, que as maiores empresas estão investindo na constelação justamente por conta disso. Porque elas conseguem perceber... Dá para passar? Elas conseguem perceber onde que está a dor delas. Então, acho que não dá para... As maiores organizações vão vendo, e eles estão arriscando nessa inovação, para entenderem essa dinâmica. Porque ainda falta algo que eles não conseguem compreender. Então, é uma ousadia que eles estão tendo e conseguindo resultados efetivos e está atraindo muitos gestores, muitos empresários por conta disso. Aquilo que fica só no sentimento, na cabeça, assim, eu não sei mais o que fazer, vem a constelação para contribuir. Então, ela é uma proposta onde você tem a inovação e a segurança de ter uma visão
interna mais profunda da sua organização, porque você consegue perceber aquilo que está disfuncional e aquilo que pode se desenvolver, só que você não está vendo ainda que dá para desenvolver. Então, a constelação vem também para essa positividade. Então, hoje eu desafio vocês a ter esse olhar diferenciado para a organização, através dos princípios de pertencimento, de hierarquia e de dar e receber. Quem aqui topa o desafio? Ótimo. Obrigada, pessoal, pela sua atenção. Jordana Ribeiro, que maravilha de palestra. Eu fiz algumas anotações aqui como boa jornalista. Onde está a dor da sua empresa? Onde está a dor da sua equipe? Sua organização é um organismo vivo, dinâmico, que tem positividades e negatividades. Cuidado com o sistema disfuncional. Essa constelação organizacional é fantástica. Fantástica. Me interessei. Questão do pertencimento, da hierarquia, de você ter o diretor, o chefe que não manda, que não lidera, que não representa a equipe. E por conta do sistema ali que está enraizado, né? Às vezes nem consciente é ainda. Sim, exatamente. E assim, você se atentar para isso na dor, né? É pior. É melhor no amor, né? Melhor com conhecimento, não é, de causa e para mim fantástico dar e o receber, né? Todos nós queremos receber, nós queremos dar o sangue, a gente quer vestir a camisa, mas a gente quer receber, a gente quer ser reconhecido. Isso não é vaidade, né, Jordana? Isso faz parte mesmo do ser humano, a gente quer um reconhecimento, a gente quer ser valorizado. Fantástico, Jordana Ribeiro. Parabéns.